Vossa Majestade. Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Matos e se você não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de vídeos novos todos os dias. E também não esquece de comentar aqui embaixo e deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. E no episódio de hoje, relatos de história, aquilo que a escola não ensina, o único rei que o Brasil já teve. Então bora para mais um vídeo, porque ele tá demais. Já estou aqui com meu tablet em mãos e antes de eu começar esse vídeo, é importante você saber diferenciar o que é um rei do que é um imperador. O imperador é um nível ainda acima do rei, vou deixar aqui uma fotinho, mais ou menos da hierarquia de uma monarquia. E basicamente o imperador, ele é o todo-poderoso, ele tem todo o poder. Ou seja, se você for rei, você ainda está um nível abaixo do imperador. Eu acho que eu nunca ouvi falar de nenhum império que tenha tido um rei e um imperador, porque isso é bem difícil. Mas geralmente o imperador, ele domina sobre um território muito maior. Por isso que existe essa diferenciação. Se você for rei, você domina um território meio pequeno. E se você for imperador, pode ter certeza que você domina um baita de um império gigantesco com muitas terras e muitas vezes colônias. Tanto é que é por isso que a gente fala o imperador romano, o império romano. Porque a Roma, gente, ela dominou a Europa inteira. Então é um baita de um território. Agora, por que a gente fala o rei de Portugal? Porque Portugal é um micro do micro território, ele é bem pequeno, por isso que é denominado o rei de Portugal. Já aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve dois imperadores, Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Ai, gente, não supera meu crush no Dom Pedro II, mas é nunca. Ambos dominaram, de certa forma, o Brasil. E o Brasil não é nem um pouquinho pequeno. Eu acho que deve caber umas 700 Portugal aqui dentro. Então bora começar a falar dessa figura histórica que gera tantas polêmicas e tantos debates. Embora não exista uma comprovação histórica de sua existência, Galanga, ou Chico Rei, é um personagem lendário presente na tradição oral mineira desde o século XVIII. Contextualizando, Galanga era o rei do Congo, mas acabou capturado com a família por portugueses e foi enviado para o Brasil para ser vendido como escravo. Durante o trajeto, sua mulher, a rainha de Jalô, e a sua filha, princesa Itulo, foram lançadas ao mar. Elas provavelmente já deveriam estar mortas, o que era bem comum e bem frequente, por isso que existiam tanto essa coisa de rapto de negros, de escravizados, porque muitas vezes na viagem mais da metade das pessoas morriam e assim que chegavam lá também acabavam morrendo, por isso que era muito importante você conseguir manter o máximo de pessoas vivas durante o trajeto. Galanga chegou ao Rio de Janeiro em 1740 e foi rebatizado pelo nome de Francisco. Ele e o filho Muzinga foram levados para um major para trabalhar na mina de encardideira em Vila Rica, atualmente Ouro Preto. Durante muito tempo, Chico trabalhou duro e pôde comprar a própria liberdade e a de seu filho Muzinga. Há quem diga que ele escondia ouro em pó nos cabelos, ao fim da jornada de trabalho, os lavava para poder recuperar o metal. Outras pessoas também afirmam que ele só pegava os grãozinhos de ouro, colocava nos seus cabelos cacheados ou crespos e assim ninguém ia procurar lá, né, gente? Muito esperto. Na sequência, ele comprou a alforria de outros escravizados e, com o passar do tempo, de olho nas dívidas do patrão, afinal de contas, naquela época era bem comum ter muitos impostos e eles geralmente eram passados para os escravizados, mas muitos patrões faliam. E ele foi capaz de adquirir a mina da encardideira, agora a mina de Francisco, o rei. Com a prosperidade alcançada pelo garimpo, ele conseguiu libertar mais escravizados, com quem teria chegado ao Brasil. Muitos deles, seus súditos no Congo,
que os alforriados começaram a o chamar de rei. Sua devoção a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e a Santa Efigênia fez com que Chico construísse com outros negros em Vila Rica uma igreja dedicada às santas no ano de 1785. A igreja possibilitou que ele realizasse suas festas, danças e cantos para louvar as protetoras por conseguir ter sido liberto. Galanga provavelmente morreu de hepatite aos 72 anos. O filho seguiu como rei do Congado, assumindo a posição que pertencia ao pai. Chico Rei é celebrado até hoje em festas populares que tem canto, dança, procissão e até coroação dos reis do Congo. Vem daí o nome da festividade, Congada, Congado ou simplesmente Congo. A comemoração é feita em meses distintos ao longo do ano, para homenagear os santos negros na data do aniversário de cada um. Por ser uma figura histórica tão importante, Chico Rei é celebrado na cidade no mês de janeiro, já que ele costumava organizar solenidades no Dia de Reis, que aliás é uma data importantíssima para toda a cultura afrodescendente, para a cultura africana. Inclusive foi o dia do início da revolta de Malês, por ser considerado um fim de um período de jejum, de orações, e assim eles seriam agraciados com a vitória, e com certeza com Chico Rei não era diferente. Existe um grande debate entre os historiadores para afirmar: Chico Rei, ele existiu? Chico Rei não existiu? É um pouco difícil da gente dizer com toda certeza, principalmente por número 1, a gente não tem muitos registros, a gente não tem CPF, não tem muitas informações sobre as pessoas daquela época. Número 2, a gente ainda está falando de 1785, que já é uma data ainda mais difícil de conseguir buscar vestígios históricos, entre outras informações. E esqueci qual que é o número, não importa. Outro fator que determina e varia bastante é por se tratar de uma cidade meio que de interior. Apesar de atualmente Ouro Preto sempre ser uma cidade importantíssima para o minério, para a economia, ela também não deixa de ser uma cidade bem de interior, ou seja, informações que já são difíceis de conseguir em cidades se tornam ainda mais difíceis. No meu caso, eu acredito que ele possa sim ter existido, não exatamente se chamando Chico Rei ou sendo rei exatamente do Congo, sequer ele pode ter sido rei do Congo, mas eu acho que ele pode ter sido sim uma figura histórica que existiu, que conseguiu se libertar, que comprou uma mina, que libertou mais escravizados e que desempenhou um papel importantíssimo para toda uma cultura. Outro fator importante que eu acho extremamente necessário da gente lembrar é a necessidade das cartas de alforria. Quando a gente analisa o Chico Rei, a gente pode perceber o quanto que era difícil para os negros daquela época se libertar. E muitas vezes as pessoas se perguntam: por que eles não fugiam? Por que eles não lutavam? Por que eles não se reuniam? E, gente, quer comparar um negro, uma pessoa descendente de escravizada, que ela não tem acesso a armamento, que ela não tem cavalaria, que ela não tem acesso a casa, nada, só sabe ali o básico, lutar contra um monte de gente que tem armas, que tem cavalos, que pode te atacar a qualquer momento e que fazem da sua vida um verdadeiro desastre, um verdadeiro coisa de calor, para não dizer o nome. E outro ponto que é importantíssimo a gente ressaltar é o fato de que naquela época os negros eles não tinham muitas forças. Imagina você viver como um escravo. Você não deve comer todo dia, ou se come todo dia, você faz uma refeição, você trabalha sei lá quantas horas por dia, debaixo de um sol escaldante, fazendo um monte de coisa, carregando um monte de peso, sofrendo horrores, e você vai conseguir ter força ainda para lutar? Por isso que muita gente morria com 40 anos. Hoje em dia 40 anos é você ser super jovem, naquela época 40 anos já era um ancião, já estavam sem dentes, de cabelos brancos, por conta dessa diferença entre uma elite que era bem cuidada, que era bem tratada, que tinha acesso a médicos, que fazia todas as refeições, contra um grupo social que sequer tinha o básico para sobrevivência. E eu adoro estudar tanto sobre o período da monarquia, que eu tenho um carinho muito grande, quanto sobre a história negra. Eu acho assim uma coisa maravilhosa essa força e essa luta que eles conseguiram sobreviver e passar para conseguir a geração atual poder fazer a diferença
consciência, poder viver livre, poder viver com menos diferenças, apesar de existir muito preconceito, muito racismo, comparado ao que era antes, a gente já evoluiu bastante. Talvez daqui a 1 milhão de anos a gente continue tendo as mesmas situações? Muito provavelmente. Mas a gente não pode esquecer do valor que cada luta de cada grupo, de cada época tem para nossa história. Bom, meus amores, comenta aqui embaixo se você concorda comigo que o Chico Rei existiu e também não esquece de comentar qual que você quer que seja o próximo tema do próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!